Olá, alunos! Eu sou o professor Lenilson. Nessa videoaula, nós vamos estudar a equação reduzida da reta. Esta é mais uma aula de geometria analítica. Equação reduzida da reta. Seja a equação geral da reta que nós já estudamos na videoaula anterior. ax mais by mais c igual a zero, onde a, b e c são números reais. Isolando o y, encontramos a equação reduzida da reta. Então, vamos lá. A gente vai repetir aqui a equação geral. Vamos passar aqui o ax e o c para a direita da igualdade, então eles vão passar negativos. Então, by é igual a menos ax menos c. O b que está aqui multiplicando, vou passar para a direita dividindo. Então, eu terei menos ax menos c sobre b. A gente pode encontrar a equação reduzida desse jeito, ou então separarmos aqui em duas frações. Se eu separar em duas frações, eu terei menos a sobre b vezes x, e na segunda fração, menos c sobre b. Ou ainda, eu posso dizer que menos a sobre b é o coeficiente angular, e o menos c sobre b é o coeficiente linear, e chamar de y é igual a mx mais n, onde o m é o menos a sobre b, que a gente chama de coeficiente angular, e o n menos c sobre b, que é o coeficiente linear. Na reta, no plano cartesiano, formado aqui pelo x e y, temos aqui uma reta crescente, e essa reta aqui, que a gente conhece lá da função do primeiro grau, y é igual a x mais b, aqui nós vamos chamar de y é igual a mx mais n. O m é o coeficiente angular e o n é o coeficiente linear. Se lembra? O n é o local onde a reta corta o eixo y. O m, se ele for positivo, a reta é crescente. Se o m for negativo, ela é decrescente. E o m tem tudo a ver aqui com o ângulo, por isso que ele se chama coeficiente angular. Como é que eu calculo ele? É a tangente desse ângulo. Se eu tiver aqui a medida do ângulo, é só fazer a tangente dele e eu vou ter o m. E se eu não tiver o ângulo, eu posso fazer cateto oposto, que é a medida desse lado do triângulo, dividido por cateto adjacente, que é a medida desse outro lado do triângulo. A reta pode ser horizontal. Se ela for horizontal é porque o ângulo é zero, então a tangente de zero é zero. E você, na hora de fazer, né, a reta vai ser sempre y é igual ao número. Qual número? O número que estiver aqui no eixo y. Mas se a reta for vertical, m é igual a tangente de 90. A tangente de 90 não existe, né, não é definida. Então, para eu desenhar ou para eu escrever, né, a forma da reta é x igual ao número, e ela corta o eixo x. Já na reta horizontal, né, ela corta somente o eixo y, fica paralela a x. Na reta vertical, ela corta o eixo x e fica paralela a y. Exercícios. Considere os pontos A, menos 1 e 3 e B, 2 e 4. Escreva a equação geral da reta AB na letra A, e na letra B, determine a equação reduzida da reta AB. Nós já vimos que existe duas equações, duas formas de a gente montar isso. Uma é com determinante e a segunda é com a equação fundamental da reta, que você pode consultar na nossa videoaula anterior. Vamos resolver aqui com determinante. Vamos repetir aqui o ponto A, menos 1 e 3, o ponto B, 2 e 4, colocarmos o ponto genérico, x e y, fecharmos a matriz aqui com 1, 1, 1, para ela ficar quadrada, e 3 por 3, fechei um lado, fechei o outro. Vou repetir a primeira e a segunda coluna, então vou repetir o menos 1 e 3, o 2 e 4, o x e y. E eu vou igualar isso aqui a zero para garantir que esses pontos estão alinhados, porque se eles estão em retas, obviamente, eles estão alinhados. Vamos agora calcular o determinante. Vou multiplicar aqui todos os elementos das três diagonais aqui, ó, principais. Ó, menos 1 vezes 4 vezes 1 vai dar menos 4. 3 vezes 1 vezes x vão dar 3x. 1 vezes 2 vezes y vão dar 2y. Menos, esse menos aqui, ele vem da regra de determinante, porque é o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. E esse parênteses aqui são as três diagonais secundárias. Ó. 4 vezes x, 4x vezes 1, 4x. Y vezes 1, y vezes menos 1, menos y. E a última, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6. Fechei o parênteses, igualei a zero. Vamos tirar o parênteses. Para tirar o parênteses, esse menos aqui vai causar uma mudança em todos os sinais desse parênteses. Se eu mudar, o 4x fica negativo, o y ficou positivo e o x ficou negativo. Vou juntar agora 3x menos 4x, vão dar menos 1x. O y, 2y mais 1y vão dar 3y.
Quem deve 4 e deve 6 vai dever 10. Essa aqui já é a equação geral da reta, mas é comum nós não deixarmos a primeira letrinha negativa. Então, vamos multiplicar tudo por menos 1. Então, trocar todos os sinais. Então, x menos 3y mais 10 igual a 0. Letra A é isso que foi pedido, a equação geral da reta AB. Agora, na hora de eu fazer a equação reduzida da reta, eu vou começar pela equação geral da reta. Se eu tenho a equação geral da reta, eu vou agora isolar o y. Então, eu vou passar o x para a direita e o 10 também, e ambos negativos. O 3y continua negativo, o x mudou o sinal e o 10 também. Agora, eu vou multiplicar por menos 1, porque eu não devo deixar a primeira letra negativa. A primeira letra agora é o y. Multiplicando por menos 1, eu terei, então, 3y igual a x mais 10. O 3 agora, que está aqui multiplicando, passa para a direita dividindo. Então, eu terei x mais 10 sobre 3. Eu posso escrever assim ou desmembrar isso aqui em duas frações. Colocar x sobre 3 e o 10 sobre 3. Esse x sobre 3 é o coeficiente angular. E o m nosso m, então, é 1/3 positivo. Por que 1? 1 vezes x dá o próprio x. Esse 1 acaba ficando de forma oculta. Então, é 1 sobre 3, é o coeficiente angular. E o coeficiente linear é o 10 terços. Então, n é igual a 10 terços. Lá na nossa função do primeiro grau, a função afim, esse m a gente chama de a e esse n a gente chama de b. Agora, eu deixo para que você resolva esse exercício, essas 5 questões restantes, da mesma forma como nós resolvemos a primeira questão, que acabou ficando como exemplo. Fique com Deus e até a próxima!